Olá, sou Gilvando Luiz Moreira, nós estamos no noroeste de Minas Gerais, na cidade de Arinos, aqui na casa da mamãe, a Leontina Rosa de Souza, e hoje eu vou ter a alegria de gravar um programa Palavra Ética para a TV Comunitária de Belo Horizonte, direto de Arinos, noroeste de Minas, entrevistando a Débora da Silva Firmino. Débora, bem-vinda aqui na casa da mamãe, viu? Obrigada, é um prazer. A Débora Firmino é professora, advogada, formada também em filosofia e atualmente é presidenta do Comitê de Defesa da Bacia do Rio Urucuia, que é um dos grandes afluentes do Rio São Francisco, um dos 36 afluentes, né? Tá até na camiseta, né, Débora? Sim. Comitê de Defesa da Bacia Hidrográfica do Rio Urucuia, o CONDRU. Mas, Débora, antes, primeiro, obrigado por você ter vindo lá de Buritis, 95 quilômetros de distância de Arinos, né? Isso. Pra gente conversar aqui. Fiquei outro dia comovido, né, e feliz ao assistir o filme que vocês fizeram sobre do Comitê de Defesa da Bacia Hidrográfica do São Francisco, mostrando a imensa devastação nos afluentes, córregos, lagoas e nascentes do Rio Urucuia. Mas antes de tratar desse assunto, você nasceu onde? Manaus, amazonense. Conta um pouquinho das andanças até chegar em Buritis. Bom, meus pais se casaram em Manaus, lá eu nasci. Daí, ainda pequena, fomos para Brasília, lá com uma certa idade, fomos para Piauí, Teresina. Como é muito quente, alguns da família não se sentiram bem com o clima, voltamos para Brasília. Com isso, conhecemos Buritis, com 12 anos de idade, mudamos para Buritis. Então você já está apaixonei pelo Buritis. Já está em Buritis há muitos anos. Há alguns anos. Buritis hoje tem que população? Tem mais de 20 mil. 20 mil habitantes, né? Uhum. Buritis ficou mais divulgada no Brasil quando o MST ocupou uma fazenda do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Isso, justamente, dos filhos dele. E aí ele ameaçou mandar o exército, Itamar Franco era governador de Minas e mandou a polícia para impedir a ação do exército, né? Perfeitamente. Para a contenda, né? E ultimamente você está agora comprometida na defesa das águas. Devido à degradação e à seca drástica dos nossos rios, nossos córregos, veredas, aí eu me senti obrigada, a necessidade de reivindicar, de lutar pelas nossas águas. Débora, mas já existe, vocês criaram, você está tocando para você é presidente do Comitê de Defesa da Bacia Hidrográfica do Rio Urucuia, o CONDRU. Mas existe um outro comitê, a gente poderia talvez dizer assim, um comitê oficial, que é o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Urucuia, não tem? Sim, tem. O CBH-8, existe esse comitê, porém como ele é um comitê que é formado parte sociedade e parte órgãos públicos, ele não tem, não tem atuado como deveria atuar. Está de mãos atadas. Isso, até porque como tem órgãos públicos, é uma questão política, acaba de mãos atadas. E quando que vocês criaram o CONDRU? Pra dizer a verdade, deve ter uns 2 meses. Então já trabalharam muito, já até lançaram... É um comitê jovem, mas já trabalhamos, já mostramos serviço, estamos correndo atrás. É o nosso objetivo lutar pelo meio ambiente, pela natureza, pela ecologia, as nossas águas, que banham-se, nosso município, o Vale Urucuia, a riqueza nossa são as águas. E infelizmente ele está gritando por socorro, está morrendo. Débora, e vocês já fizeram vários vídeos que já estão disponibilizados no YouTube, entre os quais esse do Comitê de Defesa da Bacia Hidrográfica do Rio Urucuia, né? Uhum. Outros vídeos também a partir de uma audiência pública que teve em Buritis, não foi? Sim, foi realizado dia 12 de novembro na Câmara... Agora de 2014. De 2014, sim. É uma audiência realizada na Câmara Municipal de Buritis, onde convidamos vários municípios também, quais o Rio Urucuia banha, as cidades, e alguns representantes dos órgãos públicos responsáveis. Quem participou lá e defendeu a biodiversidade, as águas da bacia do Urucuia? A ANA, Agência Nacional das Águas, na pessoa do Dr. Ergon,
os direitos humanos da Presidência da República, o senhor Gilvan. Também o procurador, doutor Afonso Teixeira, participou. Afonso Henrique de Miranda, do Ministério Público? Do Ministério Público. De Minas Gerais, né? Isso, perfeito. Excelente, brilhante a atuação dele lá, defendeu veemente. O deputado Almir Paraca, que ele é o presidente das Águas Extraordinárias. O deputado Rogério Correia, também, deputado estadual. Também esteve presente o superintendente do INCRA. E o povo e lideranças das comunidades? As lideranças das comunidades, a IBRADEC, a FETRAF, o Sindicato Rural, dos Trabalhadores Rurais, né, Sintraf esteve presente também, o Ministério Público Local da comarca também esteve presente, a Polícia Ambiental, os representantes da FAENG também esteve presente, e dentre outros. Ô Débora, qual que é o diagnóstico da realidade atual hoje das águas na bacia do Rio Urucuia? É um dos principais afluentes do São Francisco, né? Olha, na verdade, o que chamou a atenção foi por causa da reivindicação de um assentado, o senhor Gonçalo, que o assentamento dele é banhado pelo rio, pelo córrego Barriguda, lá no Ele já é idoso, tá, do Vida Nova, e a localidade dele era usado como ponto turístico pela belíssima cachoeira que tinha na localidade. E hoje não tem mais essa cachoeira. Como é que chama a cachoeira? Vida Nova, Barriguda, do córrego Barriguda. Então, a cachoeira secou? A cachoeira quase secou. Porque antes, para adentrar na cachoeira, precisava de usar aqueles capacetes de construção civil da tamanha força das águas que desciam. Hoje, mal molha as costas nessa cachoeira. Então, como a água começou a aparecer turva e diminuiu, o proprietário, o seu Gonçalo, subiu a chapada acima para ver o que estava acontecendo. E aí descobriu-se uma construção de uma grandiosa barragem lá na propriedade do Gilmar Guareschi, para poder instalar os pivôs e molhar as plantações. Com isso, secou a cachoeira dele. E esse é um caso isolado ou está acontecendo isso em todo o município de... Vocês estão mapeando só no município de Buritis? Não, ou em outros nós municípios estamos todos os municípios que são banhados pelo Rio Urucuia. Nós estamos mapeando, até porque o Rio Urucuia, ele é um dos principais afluentes do Rio São Francisco, né? Então esses córregos, veredas que estão secando, igual no caso o Barriguda, que ele banha, ele é um afluente do Confins, que todos são afluentes do Rio Urucuia. Então o Confins também está sendo construída uma barragem lá da Julieta, e está diminuindo não só os assentados, mas a agricultura tradicional também está sofrendo com isso. Os pequenos e os médios, os agricultores estão sofrendo com essas construções de barragens. A situação das águas vai ficando de tal forma que nem os animais estão consumindo, porque diminui bastante, a água vem com muita sujeira, né, durante a construção da barragem. Essas barragens são para alimentar pivôs, para irrigação? Pivôs para irrigar durante todo o ano. Irrigar o quê? Soja? Irrigar soja. Basicamente soja. Basicamente soja. Vocês já fizeram o levantamento? Quantas barragens no município de Buritis? Nós fizemos um levantamento de mais de 100 pivôs no Buritis. No município de Buritis? Município de Buritis. E só em uma propriedade, que é lá da Copo, nós contamos, salvo engano, umas 5 ou 6 barragens que lá tem construída. E nem as matas ciliares foram respeitadas. Esses 100 pivôs todos para irrigação de soja? Todos para irrigação. Agronegócio correndo solto? Para o agronegócio, para a monocultura. E esses pivôs estão basicamente pescando água nessas barragens ou tem também córregos, poço artesiano? Inclusive pivôs dentro do próprio Urucuia. Entendeu? É um desrespeito total.
Além dos agrotóxicos que sofremos, né, que vai para os nossos córregos, para os rios, tem agora o abastecimento das lavouras através de pivôs que estão secando as águas. Débora, então... Com isso, secou até o Taquaril, alguns córregos secaram completamente, que é o Taquaril, Formosinha, Extrema, que está na terra pura. Tem, inclusive, num documentário que vocês fizeram, um córrego que hoje virou estrada, não é? Sim, que é o Extrema, que é quase dentro da cidade, bem próximo da cidade. Próximo de Buritis. Sim. Então esses 100 pivôs estão fazendo um estrago federal. Justamente, mais de 100 pivôs. E o que corre solto no meio do povo, das comunidades, dos assentados e tudo, é que as águas estão se dizimando? O que acontece, por causa da diminuição, o lençol freático também tem diminuído bastante. Então, nem com o poço, com cisternas, que algumas propriedades têm feito para poder captar água, não estão construindo, por causa da seca, né, da diminuição das águas. E nós fizemos um cálculo em campo, alguns técnicos fizeram esse cálculo, que 100 pivôs instalados, acionados simultaneamente, dá para abastecer 3 Belo Horizontes. 3 capitais de Minas Gerais. Nossa, é um vampiro das águas, hein? É um vampiro das águas. E quem que são os donos desses 100 pivôs? São vários proprietários do agronegócio, dentre eles, o que chamou a atenção... Basicamente plantação de soja? Basicamente soja. Tem algumas outras monoculturas, mas basicamente a soja. O relato é que Buriti está em 4º lugar em plantações de soja, porém... Isso de Minas Gerais? De Minas Gerais. E a custa de quê? Essa é a pergunta. A custa de quê e de quem? Dos pequenos, dos médios produtores? E aí quem que está basicamente plantando soja, essa monocultura? Tem pequenos, médios, grandes produtores, são grandes empresas? Qual o perfil mais ou menos? São as grandes empresas, né, e os grandes proprietários. Os pequenos ficam basicamente na agricultura familiar e esses estão sendo prejudicados. Ô Débora, e todos esses 100 pivôs que estão sugando, dizimando as águas da bacia do rio Urucuia, estão todos legalizados? Aí que está o problema. Aí é onde entra o grande problema. Fizemos uma pesquisa também nos órgãos e nenhum desses pivôs tem outorgas. O que acontece é o seguinte... Quem concede a outorga é o IGAM. É o IGAM. Instituto Gestor das Águas de Minas, né? Isso. Não existe outorgas. Existe sim uma ou outra que tem uma liminar da Justiça, que é da Quinta Vara de Belo Horizonte, que concede essa liminar. Porém, outorgas mesmo não tem. E o que precisaria para legalizar? Seria só outorga ou tem alguma outra licença ambiental que teriam que conseguir? Na verdade, é a outorga que a princípio é proibido essas construções de barragens, por isso que eles não conseguiram ainda a outorga, até porque estaria cometendo um crime, passando por cima da lei, o que os grandes fazendeiros e alguns órgãos de forma indireta também estão burlando a lei. Entendeu? Porque se eles ficam calados, os órgãos competentes ficam calados, cruzam os braços, não manifestam em relação a esses pivôs, a essas barragens que são construídas nas nascentes, nas cabeceiras das cabeceiras dos rios, nas veredas, então eles estão sendo coniventes com a construção, com essa ilegalidade. Ok. Débora, nós estamos hoje aqui no Palavra Ética entrevistando Débora da Silva Firmino, né, que é professora, advogada, também formada em filosofia, presidenta do Comitê de Defesa Hidrográfica da Bacia do Rio Urucuia, aqui no noroeste de Minas Gerais. Rio Urucuia, um dos principais afluentes do Rio São Francisco, também fortemente atingido pelo agronegócio, especificamente pelo agro e hidronegócio, né? Ela dizia que só no município de Buritis, uma cidadezinha com cerca de 20 mil pessoas, cerca de 100 pivôs que estão dizimando, né, as nascentes, os córregos, fazendo represas para captação de água. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuarmos entrevistando aqui a Débora.
e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Estamos de volta com Palavra Ética especial, aqui direto de Arinos, noroeste de Minas Gerais. Eu, Gilvan Luiz Moreira, para a TV Comunitária de Belo Horizonte. Hoje entrevistando aqui a Débora da Silva Firmino. Débora, no final, no primeiro bloco, você apresentou um pouco o diagnóstico da realidade das águas numa parcela da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, que é o município de Buritis, porque da bacia do Rio Urucuia faz parte, parece que 15 municípios, não é? Sim, são 15 municípios. E você dizia antes que só no município de Buritis, né, um dos 15 municípios da bacia do Rio Urucuia, cerca de 100 pivôs estão chupando as águas, dizimando e secando vários córregos, não é? Somente no Buritis. E isso, você dizia, para grandes empresas na monocultura da soja. Dá para citar algumas das principais fazendas que estão hoje fazendo esse estrago na biodiversidade no município de Buritis? Sim, sim. As principais fazendas são, dentre elas, a Fazenda Panambi, a São José, Fazenda Copo, Fazenda Campininha, Fazenda São Miguel e Fazenda Canduá, Fazenda Cruz Alta, Fazenda Vereda do Buritis, Fazenda Caçapava, dentre outras fazendas. E do outro lado, tem muitas comunidades rurais que estão sendo afetadas por essa monocultura da soja? Até porque essas fazendas, elas ficam na Chapada. Então quem está no Grande Vale, todos os pequenos, os médios, né, os tradicionais, os assentados, estão sofrendo com isso. Até porque o trabalho deles é na agricultura familiar, eles fazem a entrega, tem a compra direta e alguns, vários estão sendo prejudicados porque não está tendo água para a irrigação de suas pequenas lavouras. Até para os seus animais e até mesmo estão comprando água, estão tendo que comprar água para poder beber, para consumir. A realidade no meio do povo é falta de água, água poluída. Sim, a água poluída, porque como alguns córregos já secaram, então fica aqueles pequenos poços de água que tem as folhagens, apodrece, não tem como consumir aquela água, né? Então eles têm que comprar água, fora que algumas localidades secou totalmente. Então está complicando a agricultura familiar, a vida dos assentados. Tem alguns assentamentos de reforma agrária também no município de Buritis, não tem? Tem vários assentamentos. O povo está sofrendo com isso? Bastante. Alguns até tendo que mudar, indo para a cidade ou procurando outra localidade para ver se encontra água. Já está causando, então, inclusive, êxodo rural. Na audiência, vocês fizeram audiência mesmo? Foi dia 12 de novembro, né? Dia 12 de novembro de 2014. Audiência pública que foi na Câmara dos Vereadores de Buritis, né? O que dá, assim, de uma forma sintética, o que foi mais denunciado lá, seja ou apoiado pelas autoridades ou clamado pelo povo? É a devastação das matas, porque com as construções das barragens, eles não respeitam as matas ciliares, devastaram completamente, então fizeram um limpa. E com isso o próprio procurador, doutor Afonso, ficou assim muito indignado, porque alguns alegam, alguns órgãos e alguns representantes da localidade alegam que não tem lei. E ele mostrou claramente a Constituição, mostrou claramente a lei, existe lei, só existe aqueles que burlam a lei, entendeu? E aí nós fizemos alguns encaminhamentos para a
ANA, para a Agência Nacional das Águas, para a Justiça, através do Dr. Afonso, os direitos humanos, alguns deputados, parlamentares que lá estavam presentes, o próprio INCRA, para poder tomar uma atitude diante dessa situação que está afetando não só o município do Buritis, mas todos os outros 15 municípios e todo o nosso país, né? Que afeta o São Francisco também. Ficou claro nessa audiência pública lá na Câmara dos Vereadores em Buritis, assim, omissão e cumplicidade do Estado com esse capital do agronegócio? Sim, porque o Estado ele fica inerte, cruza os braços, fecha os olhos. O município também, que poderia manifestar, porque foi feita uma reclamação, uma denúncia em 2003, com o Ministério Local. Ministério Público. O Ministério Público Local, da comarca de Buritis, eles engavetaram essa denúncia, não fizeram nenhuma representação, não tomaram nenhuma atitude diante dessa representação e com isso deu prazo de uma dessas fazendas terminar a construção dessa barragem que secou, que está secando o Barriguda. E dando ânimo para os outros fazendeiros continuarem também. Débora, tinha muita gente participando da audiência? Tinha umas 500 pessoas. Umas 500 pessoas? E que não conseguiram, fora os que não conseguiram adentrar. Então tá para sentir assim que a insatisfação, o incômodo está se generalizando no meio do povo? Porque na verdade esse incômodo não atinge só a área rural. Atingindo a área urbana também, porque com isso o Urucuí ele abastece a cidade. Tanto é que eles estavam querendo mudar a bomba que capta água para abastecer a cidade, ela estava totalmente rasa e procurava-se uma profundidade para poder conseguir captar água para o município. Então é toda a população que estava sofrendo. E então dá para dizer assim que está sendo fermentado grupos de base estão se organizando para pressionar as autoridades para, no mínimo, frear esse processo de devastação? Sim, a frear e modificar essa situação, que está se tornando uma situação catastrófica mesmo, de calamidade pública, das pessoas terem que comprar água e a água está super cara. Então, a audiência para frear, pedir um socorro, gritar, chamar a atenção das autoridades, da sociedade também, aqueles que não estão enxergando o que está acontecendo e mostrar, porque alguns acusam o tempo, o clima, mas não é somente o clima, e o clima também está dessa forma devido à devastação própria das nossas florestas, das nossas matas, dos cerrados. Então eles contribuem muito para a mudança do clima. Ô Débora, diante dessa situação, né, dramática, que é assim, através da ação do hidro e do agronegócio, se assassinando as águas, já tem muitas pessoas e famílias que estão recorrendo à implantação de poços artesianos no município de Buritis? Poços artesianos eu nem falo por causa que precisa da outorga, e é interessante que quando é um pequeno que coloca uma bomba para captar uma água para abastecer a sua residência, ele recebe uma multa, como isso aconteceu lá, quando a gente começou com o nosso movimento. Alguns foram multados, dizendo que fosse um castigo, um cala-boca. E mesmo que façam os poços, as cisternas, o lençol freático está com dificuldade de água, porque o nível está muito baixo. Então vem furando, os que já têm os poços têm aprofundado mais e mesmo assim não estão conseguindo captar água. Essa é uma outra questão que precisa mudar em Minas Gerais. Esperamos agora com a posse do novo governador eleito, Fernando Pimentel, né, que é a omissão e a cumplicidade dos órgãos ambientais. Eu que acompanho pela Comissão Pastoral da Terra, em muitas regiões de Minas Gerais, o que a gente vê na prática são os órgãos ambientais usando duas pedras e duas medidas, né? Diante dos pequenos que vão lá, cortam um galho, vê uma multa pesada, né? Dos assentados, o povo da agricultura familiar,
os pequenos. Agora, quando os grandes, sejam empresários, grandes empresas, com esses mega projetos de hidroagronegócio devastando, muitas vezes tem omissão e cumplicidade dos órgãos públicos. Isso precisa acabar, né? Débora, eu fico emocionado e feliz, indignado pela devastação, feliz por você e todo esse grupo que está levantando aí, né, através do CONDRU, do Comitê de Defesa da Bacia Hidrográfica do Rio Urucuia, né, e está em um dos 15 municípios da bacia do Rio Urucuia, um dos principais afluentes do São Francisco de Sales. Dá para a gente recordar aqui quais são esses 15 municípios que integram a bacia hidrográfica do Rio Urucuia? Arinos, Bonfinópolis de Minas, Brasilândia, Buritis, Chapada Gaúcha, Dom Bosco, Formoso, Natalândia, Pintópolis, Riachinho, São Romão, Santa Fé de Minas, Unaí, Uruana de Minas e Urucuia. O que é preciso dizer através aqui da TV comunitária, através do YouTube, da internet, para as forças vivas, para as pessoas de boa vontade desses 15 municípios da bacia do Rio Urucuia? Precisamos que essas pessoas que fazem parte destes municípios que são banhados pelo Rio Urucuia formem núcleos e comissões para a gente unir forças para o nosso movimento, porque quero deixar claro aqui que o Comitê de Defesa da Bacia Hidrográfica do Rio Urucuia, o CONDRU, ele é um movimento social, então ele é formado pela sociedade. Ele não tem parte, órgãos públicos. Então, aqui é a sociedade unindo, construindo as comissões, os núcleos em cada município. Aí sim a gente vai ter mais força na nossa palavra para poder chegarmos nas autoridades, nos órgãos competentes e reivindicar os nossos direitos, porque a água ela não pode ser privatizada, ela é um bem comum, ela é de todos. Então, privatizando a água, então você está tirando o nosso bem maior, que a nossa riqueza. Então, para favorecer o quê? Uma meia dúzia de pessoas e os demais? E o povo, como é que fica? Débora, quem quiser se somar nessa luta, quais os contatos? Tem site, blog, Face ou e-mail? Sim, pode estar entrando em contato no meu celular, que é o 38, código de área. Prefixo, né? Prefixo, é o 9861-3374. Repetindo? 9861-3374. Podemos divulgar o e-mail também? O e-mail é CONDRU, escreve-se CODRU, porque é diferente do logotipo, é CONDRU, CODRU.mg@gmail.com. Você já tem um blog, um site ou página no Facebook? A princípio, como nós somos recentes, novos, estamos construindo o site, o blog, mas temos o Face, a página do Face, pode estar acessando, tem os nossos vídeos também. Tem um canal no YouTube? Tem um canal no YouTube, pode estar acessando o Comitê de Defesa da Bacia do Rio Urucuia, aí vai estar acessando os nossos documentários, os documentos, a audiência. Débora, parabéns e contem conosco nessa luta, viu? Eu agradeço e quero contar mesmo. Sem dúvida. Então entrevistamos hoje aqui, direto da cidade de Arinos, aqui da casa da mamãe, da Leontina Rosa de Souza. Entrevistamos a Débora da Silva Firmino, que é professora, advogada, formada em filosofia e agora está exercendo a presidência do Comitê de Defesa da Bacia Hidrográfica do Rio Urucuia, lutando pela salvação da biodiversidade das águas. Obrigado pela atenção e até o próximo programa.